É nítido que o Falcão é um dos personagens que a gente mais ama na série Cobra Kai. Ele é um dos personagens que lá no começo da série a gente já teve uma empatia muito grande com ele, principalmente pelo bullying que ele sofria e posteriormente pelo que ele se tornou, porque ele se transformou ali em um símbolo de resistência, num símbolo de transformação, que a gente ficou muito surpreso naquela mudança brusca de personagem, onde a gente tinha alguém tímido, alguém que sofria bullying, que apanhava pra caramba, para alguém que todo mundo respeitou, todo mundo começou a ter medo dele, e o Cobra Kai ajudou ali muito isso, né? Quando o Johnny ele abre lá o Cobra Kai novamente depois de tanto tempo, é lá onde ele se encontra, é lá onde a gente começa principalmente conhecer o personagem, que hoje é uma referência para muita gente quer parecer com ele. Eu já vi muita gente inclusive fazendo corte de cabelo parecido só por causa desse cara. Então ele conseguiu fazer um feito aí gigantesco. Só que com o decorrer da série, com o decorrer ali das temporadas de Cobra Kai, a gente foi percebendo que ele foi ficando um pouco escanteado. Esse personagem que a gente ama tanto, ele acabou ficando de escanteio e acabou que a gente não vê mais o protagonismo que a gente via no começo da série e no começo onde tudo ainda era em uma escala menor. Então isso é muito triste, né, cara? A gente vê um personagem que a gente ama tanto, que a gente ama ver essa evolução dele, a gente ama ver as coisas que acontecem com ele. Ver um personagem que é tão querido ser escanteado dessa forma e não ter mais desenvolvimento de personagem. Acredite quando eu digo que não é só com o Falcão que isso acontece. Em várias outras séries, muitos personagens são escanteados, principalmente para dar espaço para outras tramas que surgem, para outras histórias que essa série quer contar. E, gente, esse é um dos principais motivos pelo qual isso tá acontecendo. A série Cobra Kai, ela tá evoluindo, isso é nítido. Falta muito pouco, inclusive, gente. É essa semana, dia 13, já a gente vai conferir a última temporada de Cobra Kai. A gente vai ver nosso querido personagem pela última vez. E um dos motivos pelo qual isso acontece é justamente a introdução de novos personagens ao longo das temporadas de Cobra Kai. A gente vê que a cada temporada novos personagens vão aparecendo, novas tramas vão surgindo e, consequentemente, os personagens que a gente já conhecia vão ficando escanteados, como é o caso dessa última temporada que a gente acompanhou. O Sensei Wolf, a gente tem os seus próprios alunos, como o Axel, a Zara. Então, assim, vários desses personagens, eles ficam ali substituindo os papéis de personagens que a gente já conhecia, como é o caso do Falcão. Até porque ali uma série, ela tem um espaço em que você precisa preencher, e se você for colocar só as coisas que a gente já conhece, acaba que ficando um pouco cansativo, apesar da gente gostar de ver esses personagens em tela. Então acaba que o Falcão fica escanteado justamente para dar espaço para novos personagens, como o Axel, como o Sensei Wolf, a Zara. Esses personagens, eles são essenciais também para a história evoluir, porque a gente vê ali na sexta temporada, né, na parte 2 da sexta temporada, que esses personagens foram muito importantes. No Sekai Taikai, a gente vê que muitos outros personagens eles são inseridos na trama, e esses que eu acabei de falar são um dos principais. E é justamente esses os motivos que não só o Falcão, mas outros personagens também ficam escanteados, apesar deles serem introduzidos no começo da série como os protagonistas. Além do mais, não é só de Falcão que se vive Cobra Kai. A gente tem vários outros personagens principais, inclusive, mais do que o Falcão, que também estão sendo escanteados, que é o caso do Miguel. O Miguel, ele começou ali como grande protagonista, com uma grande virada de chave, né, que ele sofria muito bullying na escola, e ele passou a ser o mestre do karatê, a maior referência do karatê, inclusive para os outros alunos. Se tornou ali como se fosse um filho para o Johnny, ele fez amizade com muita gente. Então, para o Miguel, que é um dos personagens principais da série, tá acontecendo isso. Imagine pro Falcão. E apesar de sim, o Falcão é um dos protagonistas de Cobra Kai, mas ele não, ainda fica atrás do Miguel. Então imagine, pro Miguel, que é o protagonista estabelecido de Cobra Kai, tá acontecendo isso, imagine
para o Falcão. Além do mais, ao longo das temporadas foram introduzidos novos protagonistas. A Tori, por exemplo, por vários arcos de Cobra Kai, das temporadas que foram passando ali, foram várias dedicadas para a vida da Tori, inclusive da rixa entre a Tori e a Sam, que é outra também protagonista de Cobra Kai. Então, ao longo das temporadas, a gente vê ali que vários personagens se tornam ali, por um determinado tempo, protagonistas daquele momento. Então, em vários momentos, Cobra Kai vai fazer o quê? Ele vai pegar esses personagens e ele vai desenvolver esses personagens, dando muita atenção para cada um deles. Só que isso já aconteceu com o Falcão lá no começo da série, nas primeiras temporadas. Então, quando isso foi feito, a gente tem que dar espaço para os outros personagens e para as outras histórias que acontecem ali paralelo à história do Falcão. Outro personagem que aconteceu isso também, de ele ter uma atenção especial, foi o Rob, né? Quando ele foi introduzido como filho do Johnny, foi ali um drama muito grande para a série, e a série teve um tempo muito grande para desenvolver esse arco, que foi importantíssimo entre o Johnny e o Rob, entre o Johnny e ele mesmo, o Johnny e os outros personagens, o Rob com o Miguel. Então, assim, aconteceu muita coisa e esses arcos são importantes para a evolução da história. E como eu disse, né, o personagem, ele teve ali o seu momento de brilhar. Então, lá no começo da série, o Falcão teve o seu momento de desenvolvimento, onde ele teve ali o seu momento onde ele era tímido, onde ele sofria bullying e passou a ser aquela referência do karatê, essa referência até de ser humano. Tudo bem que teve ali a reviravolta, onde ele ficou do mal e ficou querendo acabar com todo mundo. Foi aquele momento que todo mundo sentiu um pequeno ódio do Falcão, vamos admitir que eu fiquei. A gente vê ali que o personagem ele teve uma redenção, e depois disso ele ficou estabelecido como essa é a personalidade do Falcão. Então eles deixaram isso bem estabelecido para desenvolver os outros personagens e as outras histórias. Então, após isso, o personagem ficou estabelecido como, ok, essa é a personalidade dele, e a gente já desenvolveu e ele já teve o seu arco de redenção. Ou seja, a gente não precisa mais colocar outras tramas na vida dele, já que o público já conhece o Falcão, eles já estão familiarizados com ele. Então agora vamos manter ele no canto, claro que ainda com um protagonismo, mas vamos dar espaço a outros personagens e outras histórias. Gente, antes da gente continuar, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, porque tá saindo muito vídeo aqui nesse canal sobre várias coisas, inclusive sobre Cobra Kai. A gente vai fazer uma cobertura completa sobre a última parte, a última temporada de Cobra Kai. A gente vai fazer uma análise de vários episódios, a gente vai fazer uma análise sobre teoria, sobre várias coisas. Então não perde tempo, se inscreve. Se você gosta de Cobra Kai, esse canal é pra você. E se você conhece outra pessoa que gosta de Cobra Kai também, envia esse vídeo pra ela, tudo certo? Beleza? Muito obrigado e vamos continuar. Outra coisa que pode ter acontecido também é o limite de tempo de tela. O que seria isso? Bom, numa série da Netflix, né, ou qualquer outro tipo de produção que esteja acontecendo, tem uma coisa chamada tempo de tela. E quanto mais personagens existir nessa obra, menor vai ser o tempo de tela para cada um deles. Então, uma série como Cobra Kai, que agora tá tendo muitos personagens e muitas outras narrativas acontecendo, muitas outras subtramas acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a limitação do tempo de tela, ele existe. Até porque não faz sentido ele ter ali o Falcão, que é um personagem que já está estabelecido na série, ter muito tempo de tela como a trama principal da série, entende? Então o roteiro ele vai ali priorizar o que é mais importante para a história. Sempre um roteiro, seja de filme, seja de série, ele vai ter que priorizar a história e não os personagens. Os personagens, eles são ali um mecanismo, uma ferramenta para mover a história, e não a história é uma ferramenta para mover os personagens, entende? Então, o tempo de tela de cada um dos personagens vai ser bem limitado por causa da quantidade de personagens. Então, para uma série que
que mantém ali nos seus 30, 40 minutos a cada episódio e tem esse tanto de personagem, tanto de subtrama acontecendo, é claro que o tempo de tela de cada um deles vai ser menor. Isso acontece também pelo foco em tramas centrais, nas histórias de centro. Ou seja, numa série como Cobra Kai, ela tem a história principal e as subtramas. As subtramas são mini historinhas que acontecem ali durante a temporada que acabam se conectando com a história principal. Isso acontece não só com Cobra Kai, mas com várias outras obras cinematográficas que existem por aí. Então isso acontece porque o roteiro ele vai sempre priorizar a história, como eu disse. E se o foco está se encaminhando para o final da série, né, que a gente sabe aí que vai ser a última temporada, parte final da última temporada, aliás, ele vai se encaminhar para um clímax. Então o foco da história é esse, eles estão se encaminhando para o final da história, para o clímax da história. E se o Falcão não fornece essas necessidades do roteiro, por qual motivo o roteiro iria se preocupar em dar mais tempo de tela para o Falcão, sendo que ele não é um personagem que vai trazer o que a história está pedindo, entende? Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Você gosta do Falcão? Comenta aqui nos comentários, deixa aqui embaixo que eu vou ler seu comentário. Eu também gosto muito do Falcão e principalmente eu gosto muito dessa evolução que ele teve ao longo da série. Se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários que eu vou ler. Olha, se inscreva no canal, deixa seu like, porque tá acontecendo aqui vários vídeos, tá saindo vários vídeos o tempo todo sobre Cobra Kai, sobre essas séries, Round 6, então assim, fica ligado que vai sair muita coisa ainda, beleza? Muito obrigado por você assistir até aqui, um abraço e até a próxima. Valeu!